Olá pessoal, o ribeirãodasneves.net entrevista hoje a candidata a deputada estadual pelo PSOL, Andréia de Jesus. Andréia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Andréia, você é advogada de formação, trabalha na rede municipal de ensino. O que mais que as pessoas precisam saber da Andréia, candidata? Então, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, agradecer pela oportunidade de estar sendo entrevistada e conversar com o Ribeirão das Neves. Eu sou mãe solo, tenho um rapaz de 20 anos que está fazendo letras agora na Federal. Moro no Rosa Neves já há 20 anos, eu acho importante esse lugar de fala, né? Eu moro no Rosa Neves, sou usuária de transporte público, sou militante das Brigadas Populares, uma organização socialista, e estamos atuando já há alguns anos com direito à moradia, com as famílias, pessoas privadas de liberdade. Tenho uma trajetória de luta aqui na cidade, principalmente discutindo o transporte público. Hoje eu componho uma comissão de usuários de transporte público, assim, composta por pessoas das 3 regionais, Justinópolis, Veneza e a Regional Centro. Tem uma trajetória na cidade também com direito à educação. Assim, a gente conseguiu fazer curso superior, discutir cotas, depois que a gente se organizou entre alguns amigos e montamos um pré-vestibular comunitário na cidade, alguns anos atrás, o GAP. E sou católica, já fui ministra da Eucaristia, participo muito da Legião de Maria, do apostolado de oração. Então eu tenho uma vida que é mesclada entre a luta socialista, mas também uma vida voltada à religiosidade e uma vida comunitária, né? As minhas construções têm sido a partir desse envolvimento coletivo, né? Andréia, e por que ser candidata a deputada? Na sua visão, qual a importância de um representante da cidade na Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa hoje ela é composta por 77 deputados. Desses 77, a maioria são homens. Isso, para um país que se diz democrático, a gente ainda está distante dessa democracia quando a gente não vê que representatividades nesses espaços. Hoje as mulheres são 52% do eleitorado e menos de 4% estão nos lugares de decisão, nos lugares da política, né? Esse é um dado que reflete na política pública também. Então as políticas públicas hoje são construídas e não são pensadas diretamente nesse sujeito que serão alvo. Para além dessa discussão macro, a gente pode trazer também o que representa para uma cidade como Ribeirão das Neves, que compõe um cordão metropolitano, né? E, infelizmente, as políticas públicas também não chegam para a região metropolitana como chegam nas capitais. A gente precisa também de pessoas que representem esses municípios menores, dizendo as necessidades deles, das peculiaridades e da complexidade como o município de Ribeirão das Neves, onde recebe um número gigantesco de presídio e não tem contrapartida em relação a isso, né? Nós vemos um município que está do lado de Belo Horizonte com uma discrepância e uma desigualdade social que não se justifica, porque a maioria dos trabalhadores, por exemplo, da capital, Belo Horizonte, é sustentada por pessoas que vivem aqui em Ribeirão das Neves. Então, como a gente ainda precisa, de fato, construir política a partir desses sujeitos que estão periféricos. E, nesse sentido, eu me vejo como esse sujeito que precisou romper com uma série de barreiras para estudar, uma série de barreiras para profissionalizar, e ainda continuo afastado da capital pela especulação imobiliária, pelo transporte público que não atende. Então eu considero hoje que Ribeirão das Neves sofre um apartheid social e a gente precisa de representatividade para romper com esse apartheid, né? Em você obtendo êxito na campanha eleitoral,
Qual vai ser assim, a sua bandeira número 1 que você vai levantar na Assembleia? O que preocupa hoje é a desigualdade social como um todo. Mas a gente precisa também ter clareza, ou negritar, eu prefiro dizer, negritar, porque a desigualdade social ela tem cor, ela tem gênero e ela tem território. Então, assim, a desigualdade social que a gente sofre aqui em Ribeirão das Neves está associado também ao território, que é um território não regularizado, onde a ausência de regularização fundiária faz com que a cidade sofra com pouco investimento, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista industrial. A gente tem que pensar como esses territórios estão hoje para a gente pensar em avanços, né? Então, a regularização fundiária e reconhecer que tem alguns territórios que estão isolados, e aí quando a gente fala isolamento, a gente já entra na questão da mobilidade, como que a gente pensa um plano de cidade que seja integrado, né? Que possa integrar essas várias regiões metropolitanas e pensar novas centralidades, né? Então, pensar que hoje a gente ainda vive refém de equipamentos públicos que a gente só encontra na capital, por exemplo, especialidades médicas, geração de renda, pensar também na profissionalização, no curso superior. Ainda há uma dependência das grandes capitais, então pensar novas centralidades. E existe plano metropolitano já construído pela sociedade, nos conselhos, que precisa ser implementado, e aí precisa de ter vontade política, e passa pelo legislativo, né, essa aprovação do legislativo. E aí, pensando também no combate à desigualdade, pensar também no encarceramento em massa. Então, discutir os presídios aqui em Ribeirão das Neves não é só dizer que nós não queremos presídio aqui. Nós não queremos mais esse número de pessoas sendo encarceradas como solução para problemas sociais. Então, o número de encarceramento, a gravidade disso, a partir da lei de drogas, que ela hipoteticamente visa combater o tráfico, ela só resultou no encarceramento de pessoas pobres, negras e que tiveram pouca oportunidade. Então, assim, há um déficit do Estado com essas pessoas e a resposta do Estado é o encarceramento. Então, a gente tem que pensar outras formas de solução dos conflitos que não seja encarcerar. E isso reduz também os problemas que a gente tem em Ribeirão das Neves, que é um número grande de pessoas privadas de liberdade aqui, que utilizam, inclusive, equipamentos públicos que não dá conta de atender a população que aqui vive, né? Uhum. Tem muita gente que faz críticas a essa questão do encarceramento que você está propondo, né? Para quem não pensa tão de acordo com você, como é que você contrapõe essa questão assim, a pessoa tendo um histórico ali de segregação social, alguma coisa nesse sentido, ela veio cometer um delito qualquer, grave ou menos grave, não importa. Tem gente que acha que a solução é encarcerar mesmo. Como que você propõe tratar esse assunto? Né? Que assim, é fato que a pessoa cometeu um delito. Ela não indo para o sistema carcerário, qual seria o destino dessa pessoa? Como que o Estado trataria um caso assim? Discutindo há anos, inclusive as universidades têm muito produto de debates, e a gente formulou nos últimos anos uma agenda de desencarceramento. O que a gente chama isso? É possível, hoje nós temos uma população encarcerada que nem sequer passou pelo julgamento. Então, assim, esse número de prisões preventivas, por exemplo, é algo inconstitucional, ilegal, e que o Estado pratica o tempo todo, e pratica com pessoas que não têm condições nem de se defender, né? Então, assim, reduzir o número de prisões preventivas, que diversas vezes tornam prisões definitivas, porque a pessoa fica lá durante, às vezes, 4 anos sem passar por um julgamento, é algo previsto na lei e é possível de se fazer, né? Outra coisa é entender que a segurança pública ela só se intensifica quando as outras políticas falham.
Então, assim, investir em educação, investir em políticas sociais é a primeira forma da gente combater esse encarceramento e essa segregação de um sujeito que não teve oportunidade na vida. Outra coisa é um debate que está sendo já pautado tanto no Congresso e que já tem no PSOL e alguns movimentos sociais, que é a legalização da maconha. Hoje, o número de pessoas que estão encarceradas ou que estão morrendo vítima da letalidade do Estado por esse pseudo combate às drogas, porque de fato o que tem acontecido é vida se perdendo e nada isso tem modificado a relação com a mercadológica, né, das drogas. É um debate também que a gente precisa aprofundar. Hoje, o uso da cannabis para usos medicinais e também o debate para uso recreativo é algo que a gente tem que enfrentar de forma muito madura. O resultado do mapa da violência demonstra que, de fato, a política de drogas, como ela está dada hoje, ela só produz mortes e esse encarceramento que virou um problema que o Brasil tem sido visto como um país que mais mata e que mais encarcera e que não consegue resolver o problema do uso problemático de drogas, né? Acho que são pontos que a gente pode partir por esses eixos, embora a gente também tenha que ter mais maturidade para discutir que o sistema judiciário é um sistema também de privilégios, né? De manutenção de privilégios. Então, também entender como que o judiciário age em cima de pessoas mais vulneráveis é um debate também que a gente precisa aprofundar, né? Então, assim, o encarceramento, ele encarcera pessoas que nem sequer foram condenadas, então não tem justificativa para estarem presas. E o maior delito hoje que aprisiona é justamente crime contra patrimônio e estão sempre associados a essa política de drogas que é uma guerra contra pessoas, né? Você é favorável ao modelo das APACs? Também, embora tenho dois pontos para apresentar em relação a isso. É extremamente complexo pensar que eu acredito em política pública e acredito no papel do Estado como responsável por garantir que essas políticas sejam executadas. Então, a segurança pública é papel do Estado. Então, o modelo da APAC, eu tenho uma crítica em relação a isso, porque ele acaba abrindo, quando você tira a gerência do Estado sobre as pessoas encarceradas, você abre espaço para privatização. E aí é algo que é extremamente problemático. Mas, por outro lado, a gente tem que ter pé no chão e entender que, de fato, para as famílias hoje, a melhor solução, nesse momento em que a gente ainda não consegue pensar em formas de não encarcerar, mas de resolver os problemas assim, de forma comunitária e de pensar na segurança comunitária, uma segurança cidadã, a forma de cumprir a pena das APACs é a forma menos desumana. Da moradia, o que você tem de atuação nesse campo? Quais são suas propostas para esse setor? Eu sou militante das Brigadas Populares, uma organização socialista, e a gente já vem há alguns anos entendendo que a revolução ela só vai acontecer quando a gente de fato conseguir romper com uma série de opressões, né? E hoje a situação das famílias no Brasil, com a ausência de políticas habitacionais, é uma forma de também impedir as pessoas de terem uma vida plena, uma vida digna. E no Brasil ainda nós temos um problema grave, né, de que tem muita terra vazia e muita gente sem terra, né? Muita gente sem terra e sem moradia. E aí as pessoas já se auto-organizam e constroem bairros e constroem vida desde os quilombos, né? Mas a gente está aprendendo com esse povo
há também entender que questionar a regularização fundiária e questionar a supervalorização de terrenos nas capitais da forma direta, ocupando terrenos ociosos que não cumprem a função social, é uma forma da gente também construir política pública para além do Estado. Hoje, o número de famílias, por exemplo, em Belo Horizonte, em 2 ocupações que a gente atuou de forma mais incisiva, mais participativa, tanto do ponto de vista político e jurídico, que a gente também tem um núcleo jurídico e a gente consegue garantir que essas famílias continuem e não sejam despejadas, a gente atendeu mais famílias do que qualquer outra política pública nos últimos anos, né? Tanto na Dandara quanto na Isidora. A Isidora hoje é um dos conflitos fundiários, o maior conflito fundiário da América Latina, e a gente conseguiu, inclusive, questionar uma outra política pública que estava prevista para esse lugar, né? Que era a proposta de construir Minha Casa Minha Vida numa lógica verticalizada, e as famílias já estavam lá, já estavam consolidadas, e aí a gente consegue, inclusive, questionar políticas que são impostas, né, e não são construídas ali junto com a base. Você trabalhou junto com a Aura Carolina, né, no Gabinetona. Como é que foi essa experiência? A Aura foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte na eleição de 2016 e agora concorre também nessa eleição para deputado federal, é isso? Isso. Como é que foi essa experiência? O que você agregou nesse tempo que você passou lá com elas? Profunda alegria ter recebido o convite para trabalhar com a Aura e Cida Falabella. São 2 vereadoras do PSOL, como você disse, assim, a vereadora mais bem votada em Belo Horizonte, na história da capital. É uma mulher negra do hip hop, extremamente capaz, assim, tem uma formação cientista político. E aí a Gabinetona é essa irreverência, e até no nome, né? Porque a primeira ação nossa dentro do gabinete, assim que as vereadoras tomaram posse, é tirar as divisórias dos 2 gabinetes, né? Então, as 2 vereadoras atuam juntas, tanto na formulação de leis, de projeto de lei, quanto na incidência de projeto de lei de outros vereadores. Então, assim, romper com a lógica da disputa entre elas, né? Disputa entre os vereadores, que isso é muito forte ainda no legislativo, né? E construir algo coletivo, num gabinete formado por 40 pessoas, todas elas do movimento social, a grande maioria de mulheres negras, mulheres das ocupações, grupos LGBTs, movimento negro, garantir com que também a representatividade, as pautas estejam no gabinete, mas através dos corpos que lá se ocupam, né? Então, hoje, a experiência da Gabinetona é uma experiência que está sendo, que chama a atenção de vários países. A gente tem a honra de receber visitas de países europeus, né, mesmo da América Latina, querendo conhecer essa experiência, do que foi as muitas, e o resultado de tudo isso é esse gabinete aberto, coletivo, feminista, com bastante ousadia, irreverência, mas que mantém um mandato aberto. E aí, quando a gente fala de mandato aberto, é participação direta da população. Então, assim, todo projeto de lei formulado na Gabinetona é escrito, redigido, revisto pelos movimentos sociais. Então, assim, é um drive aberto e que todo mundo consegue incidir e opinar sobre os projetos de lei que a gente vem tramitando na casa. Você citou muitas. Qual que é a definição de muitas? É um movimento, é um coletivo? Qual que é o trabalho que muitas faz? Me parece que é um movimento que defende as minorias, né? Fala um pouquinho desse trabalho também, por favor. As muitas não têm definição. E a gente é tranquilo em dizer isso, sabe? As muitas foi um encontro numa tarde de sábado para discutir qual que seriam os rumos da política ou das eleições de 2016, quando a gente de fato decidiu convidar algumas pessoas para disputar as eleições e disputar também narrativas, né? Então, as muitas hoje ela é composta, e aí ela nasce mesmo desse encontro de movimentos sociais,
de movimentos de moradia, de movimentos do Tarifa Zero, que discute também uma outra forma de mobilidade na cidade, de movimento negro, de frentes LGBTs, de gente anarquista, inclusive, que até discorda dessa construção partidária. E esse movimento veio tomando força, inclusive conversando com vários partidos, e conseguiu um acolhimento no PSOL, de entender um processo eleitoral em que as pessoas não estavam necessariamente construindo partido político, mas sim construindo espaços de locução, de lutas, e fomos muito felizes com isso, né? Foi uma candidatura coletiva e que a Áurea foi eleita com o maior número de votos na história, com 2 centavos por voto. Assim, nós conseguimos fazer uma disputa eleitoral com o mínimo de gasto. Em contrapartida, alguns outros vereadores gastaram cerca de R$1 milhão. Assim, é contraditório. Então nós estamos falando assim, de votos de pessoas que tinham desejo de se verem representados na Câmara, né? Você teve também uma participação no governo da ex-prefeita Daniela Correia, né? Quais atribuições você exerceu ali e como foi essa experiência? Eu sou servidora pública aqui em Belo Horizonte, né, na educação, e trabalho na creche já há 11 anos. E aí, durante o governo da Daniela, tinha um núcleo de diversidade dentro da Secretaria de Educação para incentivar e promover nas escolas projetos que trabalhassem a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade da história da África, dos afrodescendentes e indígenas na escola. Como eu já venho há anos fazendo debate de cotas e questões raciais, essa trajetória de luta e de militância foi reconhecida por algumas pessoas que estavam na prefeitura e fizeram o convite de sair da sala de aula e começar a orientar outras escolas com projetos que eu já desenvolvia na escola, né? Que ultrapassasse o 20 de novembro, né, que é o dia que a gente comemora Zumbi dos Palmares, e começar a trabalhar de forma cotidiana as questões raciais na escola e outras questões, como, por exemplo, os haitianos que estão aqui em Neves. Nós temos mais de 40 haitianos sitiados na cidade, vários acampamentos ciganos, são todas pessoas que ficam dentro do sistema, ou dentro das políticas públicas meio à margem, né? E que demanda, de fato, as pessoas terem conhecimento e desejo de mudar isso, né? De construir planos de educação que de fato sejam inclusivos, né? E foi exitosa essa passagem? O que você tira de proveito? Foi exitoso porque a educação lida com pessoas, né? E as pessoas estão muito abertas quando você consegue fazer um debate qualificado, respeitoso, não pensando também em algo impositivo, né? Então, os diálogos com as escolas foram muito proveitosos. A gente encontrou muitos professores que já faziam um trabalho e que estavam invisíveis na escola. A gente conseguiu dar visibilidade. A gente conseguiu também fazer com que os alunos se reconhecessem como sujeito descendente afro e que também demanda políticas específicas para esse sujeito. A gente conseguiu um diálogo bom com a diplomata que está acompanhando os haitianos. Assim, havia uma demanda no município, inclusive de professor de língua francesa. E aí a gente conseguiu dialogar com a igreja e com assistentes sociais para conseguir atender um público que eu acho que a capital hoje, Belo Horizonte, tem dificuldade de atender. Então, assim, eu acredito que foi um trabalho muito exitoso para mim e para as pessoas que foram contempladas, né? Você falou aí um pouquinho sobre vários aspectos da cidade, de desenvolvimento, e atualmente está em andamento a revisão do plano diretor do município. Você tem acompanhado? O que você acha desse assunto específico? Assim, o que a cidade precisa urgentemente para avançar um pouco?
Então, tenho acompanhado as audiências públicas, os espaços que estão discutindo o plano diretor. Eu percebo que tem aberto canais para as pessoas participarem, mas a gente ainda está construindo um plano, uma lógica mercadológica, sabe? Das cidades que tem que se desenvolver porque ela tem que atender o mercado. E a gente hoje aqui sofre no município com uma proposta de expansão urbana que é muito problemática. Porque a gente pensa em expansão urbana, é pensar que as áreas urbanas elas podem inclusive cobrir as áreas rurais, os pequenos produtores, e de fato eles estão ameaçados com esse plano diretor ou com essa proposta de expansão urbana que vem associada com o plano diretor, né? Nós temos vários pequenos agricultores, agricultura familiar, inclusive áreas que deveriam ser reconhecidas como zonas de interesse social e que o plano diretor não está contemplando. Ainda tem uma grande demanda que é de informação, né? O plano diretor é uma lei gigantesca que discute tudo da cidade, né? Ela está dizendo como que a cidade vai ser construída e desenvolvida ao longo de 10 anos. Para a população acompanhar isso ainda é um grande desafio, né? Entender como que isso é construído, como que isso sai do executivo, vai para o legislativo, os interesses que estão por trás, né? A especulação imobiliária é algo que está sempre acompanhado aos planos diretores. Eu acompanho o plano diretor em Belo Horizonte, algo a mesma coisa, né? Ortogonerosa, limite para construção, tem outros instrumentos urbanísticos também que permitem com que a cidade não só se desenvolva, mas também peça que vazios urbanos se desenvolvam na cidade, como casas abandonadas esperando valorização, e aí não paga IPTU, mas a prefeitura também não age, né, como deveria agir. O próprio estatuto da cidade orienta sobre a prefeitura agir quando tem imóveis ociosos na cidade. Então, assim, ainda há um desafio da gente pensar no plano diretor que tivesse a cara de Neves, respeitando a diversidade da cidade, e inclusive pensando no futuro sustentável, né? Nós ainda estamos sofrendo com áreas que poderiam se tornar parques e no plano diretor nem se discute isso, né? Áreas que poderiam ser preservadas e de responsabilidade da prefeitura de preservar. Fala um pouquinho da política municipal. A gente tem observado um número bem acentuado de candidatos, né? Concorrentes seus aí, numa primeira vista. Você acha que faz parte do processo democrático, do direito, né, individual que as pessoas têm de se colocar como candidato? Você acha que merecia uma unidade maior, tentar aglutinar um pouco para não dividir? Porque acaba que o município corre o sério risco de não conseguir fazer nenhum representante. O que você pensa a respeito disso? Começando isso, eu acredito também no processo democrático, né? A participação no processo eleitoral e na política é algo essencial, algo que de fato dá cidadania para as pessoas, né? O que assusta ainda é que o número de mulheres disputando esses cargos eleitorais ainda é muito baixo, né? Seja pelo mesmo modelo de política que a gente acessa, que é um investimento muito alto, a reforma no processo eleitoral deixa os partidos menores com mais frágeis, né? E isso é um problema. Mas na cidade eu não vejo as pessoas que estão aqui disputando o cargo como deputado como rivais ou como competidores, sabe? Eu acho que a política que eu construo e a minha narrativa, ela vai atingir um outro público, inclusive públicos hoje que estão desanimados com a política, né? Eu acho que o que mais me preocupa hoje são as pessoas que não querem votar. E aí ganhar o coração de forma afetiva, respeitosa, construindo política a partir das bases, dizendo a experiência que a gente já tem de políticas construídas com o povo, pelo povo, para além do Estado.
Então, eu acredito que a cidade vai ganhar com o debate. No mais, entender também que, a gente está falando de deputado, o deputado ele representa o Estado de Minas Gerais, né? Há um vício na política de se eleger a partir de guetos, né? E aí eu só faço política depois para aquele gueto que votou em mim, onde eu tive mais votos. A gente pensar o Estado de Minas Gerais a partir de um Estado que tem 800 municípios, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E é isso que eu tenho percebido nas viagens, nos encontros, que tem uma população vulnerável e que confia de fato que vão surgir novas formas de fazer política, inclusive de não competição, de somar, e é isso que eu acredito. Tá certo. A gente abriu umas perguntas aqui para os internautas e vários deles têm a curiosidade de saber de onde sai o dinheiro que financia a sua campanha. Sim. Como é que você está trabalhando isso? A sua campanha tem muito recurso ou é mais enxuta? O que você pode falar para a gente? Então, a minha candidatura está sendo construída com as muitas, trazendo um modelo que foi construído na campanha que elegeu Auricida, né? São 12 candidatas, 5 deputadas federais e 7 deputadas estaduais, e o financiamento é coletivo. E é a vaquinha online, que entrou em voga e está muito... E é dessa forma que a gente tem construído a candidatura. Teve um certo apoio do partido, né, do PSOL, para algumas candidaturas das muitas, e esse recurso também vai ser distribuído entre as 12 candidaturas. Então, assim, a vaquinha online está lá na Evoe, entrando na minha página do Facebook, tem o link, as pessoas doam, e o bom da plataforma é que você vê o nome e o CPF de todo mundo que doou. Então, assim, as minhas doações hoje devem estar em média de R$5.000, mas a Áurea teve uma doação um pouco maior, e aí, como a doação é coletiva, as doações chegam individualmente, por uma determinação do TRE, mas depois o uso do dinheiro está sendo de forma coletiva. Então, todas nós estamos tendo o mesmo acesso ao material de campanha, né? Dentro dessas limitações, que não é muita coisa, mas a gente também aposta muito nas redes sociais. Também não é uma novidade, né? O WhatsApp é o que acompanha as famílias no seu dia a dia, e a gente comunica também por WhatsApp. André, você é do partido da vereadora Marielle Franco, foi morta num episódio estranho, né? Para não falar outra coisa, no Rio de Janeiro. O que vocês pensam disso? Como vocês tratam internamente o assunto? O que você pode explanar para a gente sobre isso? Então, a morte da Marielle, a leitura que nós temos é de que foi uma tentativa de silenciamento das mulheres e principalmente das pessoas que estão militando por direitos humanos, né? E foi um choque para todas nós, e inclusive o partido também vem tomando mais cuidado na questão de segurança, discutindo como é possível dar segurança para as pessoas que de fato se dispõem a denunciar e radicalizar, né? Não dá para pensar na política mais de acordos, né? E para a gente, principalmente para o movimento feminista, a gente acredita que é o momento de mais mulheres ocuparem esse lugar. A tentativa de retirar a gente desse espaço e de dizer que não é um espaço para as mulheres e que não é espaço para os negros, a resposta nossa vai ser o contrário. É motivando cada dia mais mulheres, empoderando cada dia mais as mulheres para ocupar esses lugares. Então a gente constrói essa candidatura também pensando nessa homenagem a essa mulher que não vai ser silenciada. Então cada atuação dos parlamentares do PSOL, dos que já estão no parlamento, dos que assumirão, né, a partir do ano que vem, tem como principal compromisso não deixar silenciar jamais a atuação e o legado da Marielle. Ok. A gente está fazendo uma dinâmica aqui com os candidatos
que é uma espécie de pinga-fogo. Eu vou colocar alguns nomes aqui para você. Você responde para mim numa palavrinha ou numa frase bem curta, qual é a sua percepção sobre aquela pessoa, tá? Que a gente vai colocar aqui agora. Primeiro, esse presidente Lula. Um grande líder. Aécio Neves. Conservador. Jair Bolsonaro. Violento. Guilherme Boulos. A juventude. Fernando Pimentel. É a vez das mulheres. Antônio Anastasia. Oligarquia. Juninho Martins. Imaturo. Daniela Correia. Sou mais esquerda. Wallace Ventura. Sem identidade. E por fim, eu gostaria que você falasse da Andréia, né? Já agradecendo por ter participado aqui conosco e te dar a palavra final para você mandar um último recado aí para os internautas. Então, no mais é agradecer pelo espaço. Acho que é extremamente importante os espaços democráticos em que a gente tem liberdade para dizer e tempo para dizer, que as emissoras de televisão não garantem isso para a gente, né? As grandes mídias. Mas no mais é dizer um pouco da minha expectativa com relação à campanha das muitas. A gente acredita que de fato vamos sair vitoriosos e a cidade de Ribeirão das Neves também será vitoriosa. Continuo aqui, vivendo aqui, eu não falo da periferia, eu estou na periferia, eu construo diariamente os debates políticos, as críticas e propostas. Não sou uma pessoa que só faz crítica, mas também apresento propostas. Acredito no poder popular, nessa construção que as ocupações urbanas fazem. Eu acredito no poder da mulher geradora, a mulher que já gera dentro de casa, que gera no trabalho e que gera a vida. Eu acredito também que o poder espiritual ajuda demais. É impossível a gente construir qualquer coisa, humanamente dizendo, se a gente não tem uma espiritualidade construída. E outra coisa, assim, eu acredito que tem muita gente boa nessa cidade, muita gente boa, invisível, e que invisível por estar também dentro do sistema prisional, e que essa construção que a gente está se dando hoje, coletivamente, sem dinheiro, mas acreditando que a gente pode fazer algo muito diferente nesse ano conturbado de golpes e de ausência de democracia ou de fraqueza do seu ponto de vista político, a gente construir coisas grandes. Coisas grandes com as mulheres, com os homens, com os trabalhadores precarizados de Ribeirão das Neves. Acredito também nessa construção coletiva com a cidade. Por isso eu chamo todos a me conhecer minha casa, conhecer minha vida, que minha vida é aqui nessa cidade. Há 21 anos estou aqui, eduquei meu filho aqui e acredito que as mudanças virão da periferia. Por isso que eu estou aqui. Por isso estamos juntas. Então, dia 7 de outubro, André de Jesus, 50-130. Lembrando 130 anos da abolição, essa abolição incompleta. Então, eu acredito que a liberdade de nós, periféricos, vai se dar através dessa atuação política qualificada, com novos corpos ocupando a política. 50-130.